Meus senhores aluado, rabicho, almofadinhas e pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí no título do vídeo, Origem História, estamos de volta com o quadro Origem História. Eu amo o quadro Origem História, eu amo Origem História, porque eu amo a história das coisas, e eu amo a origem das coisas, eu amo a origem e a história. E com o tema mais que especial, Origem História, primeiro Origem História de 2017, nós vamos falar da Origem História do bar... Falei Origem História 57 vezes, né? No primeiro Origem História do ano, nós vamos falar do bar Caldeirão Furado. Olha só, uma homenagem ao Caldeirão Furado que me inspirou a dar o nome para esse canal. Mas antes de eu começar a contar a origem e a história do Caldeirão Furado, eu quero que você mesmo, deixa de ser trouxa e se inscreva aqui no Caldeirão Furado, porque toda semana tem vídeo novo sobre o universo mágico de J.K. Rowling, e porque eu sou muito legal, eu acho. O estabelecimento Caldeirão Furado foi construído lá no início do século XVI por uma bruxa chamada Daisy Dodderide. Inclusive, você pode encontrar Daisy Dodderide em uma das figurinhas dos sapos de chocolate. Ela ficou famosa exatamente por construir o que viria a se tornar o pub mais antigo de Londres. E com um pequeno detalhe, era um pub bruxo. Além de pub, ele servia como hotel também, e além de tudo isso, o principal é que ele dava acesso ao beco diagonal, ele dava acesso ao mundo bruxo. Antes do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia ser estabelecido, alguns trouxas frequentavam o Caldeirão Furado. Você sabia disso? Sim, trouxas frequentavam o Caldeirão Furado. Não era uma coisa assim, nossa, quanto trouxa. Mas um ou outro que se sentia à vontade com o ambiente ia lá. É claro que eles nem sabiam do que se tratava, na maioria das vezes eles nem sabiam que era um lugar para bruxos e bruxas. E naquela época, né, as pessoas meio que se vestiam igual, os trouxas, os bruxos, então não tinha muita diferença. Ele fica localizado em Charing Cross Road, e ele fica entre uma loja de discos e uma livraria. Isso é a entrada da Rua Trouxa, né, porque a do Beco Diagonal é Beco Diagonal número 1. Inclusive, o Caldeirão Furado foi construído muito antes dessa rua, ela só foi construída em 1877, o Caldeirão já tinha seus muitos anos aí. E esse foi um dos momentos mais difíceis, porque a rua, o projeto, passava bem em cima do Caldeirão Furado. E aí, o ministro da magia na época se chamava Ferris Spavin e ele falou, e agora? Não tinha jeito, né? Ia ter que fechar o Caldeirão Furado. Aí esse ministro, Ferris Spavin, deu um discurso de quase 7 horas de discurso, falando que o bar Caldeirão Furado seria fechado, o estabelecimento seria fechado, porque a rua ia passar por ali e não tinha jeito. Quando ele terminou de dar esse discurso, o seu secretário enviou uma mensagem dizendo que alguns bruxos haviam se reunido e fizeram a utilização em massa de feitiço de memória. Esses bruxos, eu vou te contar esses bruxos, os caras, eles não apagaram as memórias dos trouxas, eles simplesmente confundiram todos os arquitetos trouxas que estavam ali e de repente havia um espaço em branco ali no projeto e esse espaço em branco não estava a olho, não dava para ver ali no lugar onde que era. E eles, ué, o que aconteceu? Aí um falou pro outro, não sei. Então vamos fazer do jeito que tá aqui, porque se a gente fez assim, é pra ser assim. E aí eles fizeram e desviaram totalmente o caminho e o bar Caldeirão Furado teve a sua salvação. Depois de muitos anos, lá na Primeira Guerra Bruxa, o Caldeirão Furado sofreu bastante também porque as pessoas tinham medo de ir para lugares públicos, né? Os bruxos tinham medo, porque eles eram mortos, eram sequestrados, e aí acabava ficando muito vazio. Durante a Segunda Guerra Bruxa aconteceu a mesma coisa, tanto que em Enigma do Príncipe, quando Harry, a família Weasley e o Hagrid estão lá no Beco Diagonal, eles falam, nossa, o Caldeirão Furado tá vazio, só tem o Tom lá dentro. E o Tom era um dos donos, né? Foi um dos donos do bar Caldeirão Furado. Depois que tudo passou, as mazelas do mundo bruxo foram resolvidas, ficou tudo tranquilo. O bar Caldeirão Furado ficou de boa, os bruxos chegavam, tomavam algum negócio no bar, tinha um restaurante também, eles comiam, ficava lá hospedado, ia pro Beco Diagonal e tava tudo de boa. Infelizmente a gente não tem o registro de todos os donos que passaram pelo Caldeirão Furado, né?
O que a gente sabe é que a Daisy do The Rise fundou. Depois da Daisy, é óbvio que teve algum dono, né? Porque o Tom foi o dono lá em 1991, ele era o dono do Caldeirão Furado ainda, que quando a gente vê o Harry lá em Pedra Filosofal e o Hagrid fala, ah, Tom, tô com o jovem Harry e tal, aquele é o Tom, dono do bar. Em algum período depois da Segunda Guerra Bruxa, ou o Tom faleceu ou ele se aposentou, porque a Anna Abbott, aluna da Lufa-Lufa na época do Harry, da galera toda, ela comprou o Caldeirão Furado. E como ela se casou com o Neville, eles mudaram pra lá. Você não sabia que a Anna Abbott se casou com o Neville? Eles casaram sim, você que shippava Neville e Luna, perdeu. É isso aí, bruxões e bruxonas, essa foi a origem e a história do bar Caldeirão Furado. Eu gostei muito de fazer esse vídeo porque Caldeirão Furado é um lugar, tipo, muito marcante pra mim na saga Harry Potter. Eu tenho um carinho muito grande pelo Caldeirão Furado, tanto que é o nome do canal e tem um significado enorme pra mim. Por isso eu gostei muito de fazer esse vídeo. Se você gostou de saber tudo isso, dá seu like aí porque ajuda pra caramba. E não se esquece do que eu falei lá no comecinho, hein? Deixa de ser trouxa e se inscreva. O vídeo vai ficando por aqui, mas não fecha porque tem recado, bruxão. Se você ainda não sabe onde comprar os seus colecionáveis de Harry Potter, pode acessar a loja www.ocaldeirão.com.br, a loja aqui do canal, a loja oficial aqui do canal, e lá tem um monte de coisa legal. Tem colar vira-tempo, tem colar do brasão das casas, tem varinha de todos os personagens, inclusive do Newt Scamander, todas essas varinhas que estão aqui no expositor, e esse kitzinho de poção muito fofo aqui, olha só. E um detalhe, é tudo feito por mim e pela Camila. Mais uma vez, muito obrigado, nós nos vemos num próximo vídeo, fiquem na paz e mal feito feito.